32, então a qual o homem perdeu, né, a liberdade da terra. Adão perdeu a liberdade da terra e esse reino foi passado para o homem do pecado, no qual o enganador, a qual hoje é essa guerra, porque o espírito, né, ao qual Paulo vai falar na segunda Tessalonicenses, isso vai estar a segunda Reis, se eu não me engano também, né, o mesmo espírito que ali foi até Deus, né, naquela batalha ali de Micaías com os profetas ali. Então esse mesmo espírito, né, anda vagando no mundo, o espírito do engano, a qual manifesta em várias dominação, né? Ela faz parte daqueles homens que buscam uma vida de abundância, né? Uma vida de prosperidade, e muitos cristãos estão indo nessa onda aí também da prosperidade e não quer saber, né? Porque Jesus veio, né, para mostrar a forma do reino. Ele não veio montado num cavalo branco, ele veio montado em trono em Jerusalém, montado num jeguinho. Então os judeus esperassem que fosse um homem, né, que viesse ser um governo, um general, mas não. Mas Jesus veio mostrando a salvação para depois que ele voltar no reino para governar, ser um governo, né, da paz, um governo que é, né, de um povo unido num só clamor, num só espírito. Não veio para, né, trazer, assim como ele disse, eu vim para trazer a espada, para trazer divisão nesse mundo que nós estamos hoje. Então, e hoje se vê que as guerras, os homens atrás de poder, correndo atrás de tantas coisas, atrás de reino, porque esse reino foi passado por homem do mal. Então os homens brigam por esse reino, que a qual esse reino, segundo a Mateus 5 e Apocalipse 6, né, vai ser entregue um justo. Então, e essa batalha se estendeu, a qual, se a gente pegar as escrituras, se ler Jeremias 32, né, a qual vai falar de uma posse ali, né? Jeremias 32, deixa eu ver aqui. Jeremias. Então a gente vê que em Jeremias 32, a qual vai falar de Anamel, né? Se você quiser dar uma analisada em Jeremias 32, né, do versículo 1 até chegar ao final, mas onde está essa história aqui de Jeremias 32, o versículo 7 até o 14. Então a gente vê que Anamel ali pediu para comprar uma posse, né? Então tinha que ter as escrituras, a qual você acompanhar esse texto, você vai ver que no versículo 14 aquela posse foi adquirida. Então, pelo 17 ciclos de prata, ela foi pesada e paga e dada as escrituras, né? Tudo presente, para que não tivesse, né? Não tivesse confusão. Então, a gente traz o que dessa experiência? Aquela posse foi paga. Voltando para Jesus Cristo, Jesus pagou, né? Com o seu sangue, a qual essa terra que nós vivemos hoje foi dada, né, esse reino foi perdido por homem do capiroto. E quando a gente vê em Apocalipse capítulo 5, aonde vai ter a abertura do cerco, se você ler esse texto aqui de Jeremias, é muito infinito e muito forte. Se você ler esse texto de Jeremias 32, então você vai ver, aí você vai relatar ele com o Apocalipse 6 ou Apocalipse 5, Lucas capítulo 4, né? Então você vai ter uma grande experiência sobre a respeito desse reino que veio de lá de Gênesis, onde foi, né, passado para o homem do pecado. Ele com as suas ganâncias, ele com as suas espertezas,
ele conseguiu tomar de Adão, né? Que a terra foi dada era para o homem e a qual volta de novo para a liberdade de todos aqueles que servem a Deus. Onde Jesus vai governar com centro de ferro, né? E a qual os cristãos, aqueles que estão, né, em posse dessa terra, vai governar também. Então, e esse texto nos remete a entender sobre o que está acontecendo hoje no globo da terra, né? A briga dos homens por poder. Então, e essa terra, assim como está escrito em Jeremias 32, que essa terra foi, né, comprada. Anamel, né, queria que comprasse essa terra. E a gente vê que no começo do capítulo logo, os primeiros versículos, a guerra começou ali né, com aquele povo ali que era de Babilônia e para querendo sempre alcançar o seu poder. E hoje está acontecendo a mesma coisa, qual essas batalhas, guerra assim por diante. E essa terra foi comprada, paga, passado o documento, a qual, como eu falei, que nem em Apocalipse capítulo 5, aonde Jesus deu a sua vida, selou, né? E ele volta e toma esse selo de volta de novo. A gente vê que o Cordeiro, né, que morreu da fundação do mundo, ele volta e quando João procura quem, né, abrisse o selo, apareceu o Cordeiro, né, que tomou aquele selo da mão e abriu aquele selo, mostrando a posse, né, que é daqueles que são pobres de espírito, aqueles que vão a governar a terra, aqueles que for fiel até o fim. Então a gente vê que Jeremias 32, então vai relatar daquela posse. Então o Apocalipse está dando o mesmo relato, como foi pago aquela posse e como Jesus vai fazer de novo para que esse reino volte de novo para a mão daqueles que são pobres de espírito, que está pronto para governar a terra. Porque quando a gente vai olhar Lucas capítulo 4, né, a gente vai ver que quando Jesus recebe o batismo, que o Espírito leva, né, Jesus para o deserto, o homem do pecado faz o quê? O capeta, ele vai apresentar todos os seus reinos. E a pergunta que ele esses reinos foi me dado, né? Esse reino tinha passado para ele. E ele oferece Jesus de volta, né? Eu te dou todos esses reinos se tu prostrar aos pés dele, né? Do capiroto, se Jesus prostrasse. Então Jesus expulsou ele, repreendeu. Então, e esse reino está na mão dele, ele está fazendo o que ele quer. O próprio Deus vai dar um tempo ainda para ele, né, esplandecer o seu reino ainda mais ainda, ele vinha presente, né? Fazer o que ele quiser para aqueles que não reconhecer a misericórdia de Deus, a qual está em João 3,35, né? 35, 36, o pai ama o filho e todas as coisas foram entregues nas suas mãos. O Apocalipse vai estar falando sobre essas coisas também. E a qual esse reino, né, que hoje todo mundo está lutando para ser o dono desse reino, governos mais governo e outros prometendo que iria destruir, e a qual esse reino vai voltar para a mão daqueles que Jesus escolheu. E a batalha do capiroto vai ser, né, perdida, porque esse reino vai ser entregue àqueles que vai receber uma coroa de glória. Que Deus os abençoe. Então essa é a minha palavra e que você venha estudar a palavra de Deus, né? Porque isso é bom a gente estudar, focar sempre nas escrituras, porque isso é muito bom e a gente aprender cada dia mais da palavra de Deus.